Queridos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pode levar ele para Larissa, por favor. Em nome de Jesus. Meus amados, essa semana eu conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas a gente até usou um tom de brincadeira. Depois do culto de domingo, eu falei aqui, olha, você vai mergulhar nas águas mais profundas, e Deus vai dar pessoas para você cuidar, né? Nós brincamos aqui com algumas pessoas, que Deus deu realmente pessoas para Ele cuidar, e Ele cuidou, mas, na minha opinião, devia ter cuidado de uma outra forma, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, o depoimento do Anderson Luiz, que realmente Deus abriu uma porta aí de uma família, através de outras pessoas, e que foi bênção realmente, querido, depois do culto de domingo. Amém? Tem alguém aí que poderia falar assim, pastor, comigo Deus colocou pessoa, eu fui lá e cuidei dela, foi do amor de Deus. Tem mais alguém na cidade? Está lá atrás, na mão levantada, a Rebequinha. Tem mais alguém aí? Puxa, só essas pessoas foram um pouco. Está todo mundo com medo de eu chamar aqui na frente. Pode levantar a mão, não vou chamar não. Aí, tá vendo? Começou a aparecer mais mão, tá vendo? O medo de vir aqui na frente é muito grande, querido. Mas, irmãos, eu tenho certeza que Deus tem falado, querido. Hoje, queridos, Deus colocou no meu coração um texto de uma palavra muito conhecido e que você deve ter ouvido muitas e muitas vezes. E Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos essa palavra, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24, que a hora que eu falar aqui o texto, você já vai falar, nossa pastor, quantas vezes já ouvi isso, que fala sobre o filho pródigo. Você fala assim, meu Deus pastor, quanto eu já ouvi sobre isso aqui. Então é Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 24. Então é um texto conhecidíssimo, eu tenho certeza que você já ouviu uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Eu mesmo não sei dizer quantas vezes eu já ministrei nesse texto aqui, queridos, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero falar, compartilhar com a igreja a respeito disso aqui, que eu vejo que é muito importante, querido. Amém ou não? É muito importante, e nós vamos no decorrer da palavra falar sobre isso. Vamos ler o texto de Lucas 15, capítulo 15, versículo 11. Amém? Quem está com a Bíblia aí, diga amém. E se você perceber que tem pessoa que não tem Bíblia aí, você encosta do lado para ele ler. E se tiver com a Bíblia no celular, você vê se é celular mesmo, você está no Facebook, tá? No Facebook você coloca a mão e fala assim, queima Jesus. E aí na concordância comigo aqui, ele vai ficar endemoniado com o demônio da internet. O demônio virtual vai catar ele. Brincadeira. Vamos lá? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz o seguinte, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou.
E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão, a sandália aos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, e comamos e nos alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém, querido? Eu não vou entrar aqui na sequência, porque eu não quero expandir muito, queridos, porque na realidade, quando vai falar do outro moço, do filho mais velho, que tinha direito a maior parte da herança, a gente praticamente se torna duas palavras em uma. Eu queria falar aqui, queridos, somente da primeira palavra. Bom, tem algumas coisas que eu anotei aqui, que eu gostaria de trazer para os irmãos a nível de informação, que, por exemplo, a parábola do filho pródigo poderia ser traduzido como a palavra do filho esbanjador. A palavra pródigo quer dizer esbanjador. Então, poderia ser chamado a parábola do filho esbanjador. Mas pode ser chamado também a parábola do pai amoroso, pois sua maior ênfase não é sobre a pecaminosidade do filho, e sim sobre a benevolência do seu pai. Ao contrário das duas parábolas anteriores, né, que fala do pastor que tinha 100 ovelhas, ele foi buscar uma, deixou 99 e foi buscar uma. E que fala da mulher que perdeu uma moeda, ela foi e procurou até achar outra moeda. Ao contrário disso, o pai não saiu à procura do filho, mas foi a lembrança da bondade do pai que levou o rapaz a arrepender-se e a pedir perdão. Então, por exemplo, o texto aqui, se você for no capítulo 15, tem duas parábolas anteriores. E dessas duas parábolas anteriores, fala o seguinte: olha, o pastor tinha 100 ovelhas, e uma ovelha se perdeu, e ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma que tinha perdido, porque vale mais uma ovelha perdida sendo resgatada do que as 99 que está ali. E quantas vezes a gente já não ouviu pessoas falar a respeito disso, num tom enfático, que você precisa ir atrás, e realmente é necessário, mas talvez não seja tanto dessa forma. A outra parábola está dizendo a seguinte questão, que uma mulher, ela tinha 10 moedas, e ela perdeu uma, e ela foi até procurar e achar aquela moeda perdida, e aí ela foi e chamou as suas vizinhas, as suas pessoas, para se alegrar porque ela tinha achado a moeda. Só que nessa parábola aqui, não fala que o pai foi buscar, não fala que o pai foi procurar, não fala nada disso. Ela fala que o pai, o que ele fez? Ele criou seus filhos, um pai amoroso, que tinha amor pelos seus filhos, e que cedeu ao pedido do filho, e que fez aquilo, e ele sabia que na realidade, aquela atitude do filho dele, era uma atitude que não tinha mais volta. Sabe por que era uma atitude que não tinha mais volta? Se você contar aqui, por exemplo, que esse texto pode arremeter à época da lei do Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, 21, tem 4 versículos que falam o seguinte, 4 versículos, que o filho, quando o filho é desobediente ao pai, quando o filho ele fica dando trabalho para o pai, você sabe o que fala lá em Deuteronômio? O pai levava o filho dele, apresentava o filho para os anciões, presta atenção, apresentava o filho pelos anciões, os anciões pegavam o filho desobediente, levavam para fora da cidade e matavam o filho apedrejado. Está na Bíblia isso. E matava o filho apedrejado. Por quê? Porque o filho não podia desonrar o pai, e o filho tinha que ser exemplo para as outras pessoas. Então, o texto aqui que o pai diz, o meu filho estava morto e reviveu, ele está falando por conta disso. É por conta disso, porque na lei, querido, vamos ver a lei? Vamos ver Deuteronômio 18.
Os irmãos estão achando uma história muito macabra. Estão olhando para mim espantados, os irmãos. Deuteronômio 21, 18 ou 21. Então, todo mundo olhando meio espantado para mim, tipo assim, o pastor parece que assistiu o filme de terror hoje à tarde, contando a história de terror. E eu não assisti filme de terror, não. Está lendo a Bíblia. Olha o que diz aí, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, lá do Pentateuco, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, 21, versículo 18, olha o que diz. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem à da mãe, e, embora o castiguem e não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomará e levará aos líderes da sua cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens daquela cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-los todo Israel temerá. Amém ou não, querido? Essa era a lei. Era a lei, querido, a lei, inclusive, que o povo judeu não conseguia cumprir. Você imaginou, querido? Coitado. Eu, para ser sincero, meus irmãos, já tinha morrido já. Quando eu era moça, eu cometi algumas traquinagens, igual o Magno Malta fala dos filhos do Lula aí, que os meninos tudo traquinos. Então, se fosse nessa minha época aí, eu também tinha sido apedrejado. Eu conheço os pais dele aqui, já tinha morrido. Conheço os pais dele aqui, ó. O antes mesmo, que o vulgo Patovi, eu conheço ele desde quando ele era pequenininho, assim, ó. Sempre foi gordinho. Sempre foi. Eu vou falar para os irmãos, as traquinagens dele, ele tinha morrido, ó. Ana, você lembra também, Ana? Tinha morrido. O Senna não fica muito atrás não, viu? Tinha morrido também. Por quê, querido? Porque, vejam bem os irmãos, aquela questão de Deus escolher um povo, o que impregnou na cabeça do povo é que o povo tinha que ser exemplo em tudo. E o povo, ele nessa questão de ser o exemplo, eles se tornaram um povo hipócrita. Por quê? Porque era impossível viver isso. Agora o pai quer fazer isso. Agora, o que é importante, o que você precisa saber nessa história aqui, é que às vezes, necessariamente, o pai não precisava levar o filho lá não. O pai não precisava levar lá não. O que acontecia? Os próprios cidadãos da cidade pegavam o filho desobediente, sob o pretexto de usar a lei, e mesmo sem a autoridade do pai e da mãe, apedrejavam ele até a morte. Por quê? Porque era uma raça pura, eram os descendentes de Deus, que tinha Deus no comando, mas na execução parecia tudo meio descendente de Hitler, porque os caras queriam matar e formar uma raça pura, coisa, querido, que não foi possível. Então, esse texto dessa parábola aqui, fala sobre esse sentido, ou seja, o pecado daquele menino, quando ele tomou a decisão de chegar e pedir para o pai, que o pai vendesse a parte dele, é bom lembrar que na época da lei também era possível. Por exemplo, o filho mais velho ficava com 2 partes da herança, e o filho mais novo ficava com 1. E o filho mais novo, ele pediu para o pai vender e dar a parte dele. E é importante que você saiba uma coisa, o pecado de morte, nesse sentido aqui, era evidente. Por quê? Porque quando o filho pede para o pai a herança, o pai em vida, era possível, mas ele tinha ali, através da sua atitude, ele estava fazendo uma afirmação, ele estava expressando um desejo que o seu pai morra. Você deveria estar morto, ou tomara que o senhor morra, quando ele fazia esse pedido. Então isso aí era repercutido no meio das pessoas, como uma grande desobediência. Então o filho ia embora, e ele não poderia voltar mais. Ele não tinha como voltar mais. Não tinha como voltar mais. Agora, por isso que eu estou contando essa história, para deixar para os irmãos aqui, o que poderia, por exemplo, estar evidente. A parábola poderia ser chamada
A parábola do pai amoroso, pois sua maior ênfase não é falar sobre a pecaminosidade do filho, e sim falar sobre a benevolência do pai. Então, querido, o que significa isso aqui? Que o amor, querido, ele sempre foi e sempre continuará sendo a melhor postura, o melhor remédio, a melhor solução, o melhor jeito, sempre vai ser o amor. Por quê? O amor vai fazer a pessoa se lembrar o resto da vida e nunca vai esquecer. Por isso que o texto que diz em Provérbios sobre ensinar, o Eclesiastes, se não me engano, sobre ensinar o filho, e ele nunca mais se esquecerá do caminho, envolve muito amor, querido. Porque quando você dá amor para o seu filho, você dá tudo que ele precisa. Agora, quando você dá desprezo para o teu filho, você não dá nada do que ele precisa. Então, é muito importante fazer o quê? O casal tem que programar a vinda do filho. Ou se o filho veio de uma forma não pensada, mas mesmo assim tem que dar muito amor, porque isso é uma coisa muito importante. Amém ou não, querido? Vamos vir para o texto aqui, vamos ver o que Deus tem para falar para nós aqui. Vamos lá. Introdução. Errar, querido, faz parte do processo do crescimento. Ninguém aprende a fazer o certo sem primeiro errar. Aquele que diz que nunca cometeu nenhum erro, ele está cometendo um erro naquele exato momento. Por quê? Porque ele está mentindo, não é isso? O que é que diz a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10? Eu vou ler, fala o seguinte, olha: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Então, se alguém falar assim, eu não tenho pecado, eu não pequei, ele já acabou de pecar, porque ele já se tornou um mentiroso. E o interessante é que a palavra fala lá em João, que o pecado da mentira, ele tem um pai, e o pai dele se chama o diabo, né? Então, o pai do mentiroso se chama diabo. Então, ele já pecou. Então, o que acontece, querido? Errar faz parte do processo de crescimento. Ninguém aprende a fazer certo sem primeiro errar. Todo mundo passa por isso. Aquele que diz que nunca cometeu o erro, ele se torna um mentiroso. O problema é que não é errar. Nós não estamos buscando uma igreja perfeita. O problema maior é o que fazemos depois que erramos. Muitos decidem permanecer no erro, outros dão desculpas para justificar o seu erro. O texto lido nos conta a história de um filho que tomou uma decisão errada, mas reconheceu o erro e procurou mudança. Ele aprendeu que viver longe da presença do pai é desperdiçar a vida. Viver longe da presença do pai é desperdiçar a vida. Então, querido, o texto aqui nos mostra que aquele rapaz, ele tinha amor, ele tinha tudo, mas, querido, o coração dele não estava presente. Ele quis ir, ele quis viver aquela vida, mas, querido, quando ele estava lá, ele tinha perdido tudo, ele lembrou do quê? Ele lembrou que a presença do pai era mais importante do que aquilo que o pai poderia oferecer. Agora, querido, aonde que algumas pessoas cometem erro? Algumas pessoas às vezes cometem erro, porque algumas pessoas aprendem a chegar até Jesus, mas fica muito enfático, fica muito obstinado em Jesus, sabe o quê? Ter Jesus sobre a possibilidade daquilo que Jesus pode dar para ele. Algumas pessoas acham que Deus, ele é obrigado. Deus não é obrigado a fazer nada, querido. Agora, querido, é evidente, se você está perto do Pai, você pode sim ter os seus momentos, e que você possa usufruir dos bens de Jesus. Queridos, é óbvio, eu já falei disso aqui. Por exemplo, lá na sua empresa vai ter uma promoção, na sua empresa. Alguém vai ter que subir de cargo e alguém vai ser gerente. Se você for orar e jejuar, você pode ser o gerente? Dificilmente. Primeiro você tem que ir, estudar, se formar, ser um exemplo, fazer uma boa direção, aí depois você vai orar. Por quê? Na hora que o seu superior for olhar, ele vai querer saber o quê? Ele vai querer saber se você está preparado ou não para receber aquele cargo.
Eu costumo dizer isso nas minhas palavras, porque é assim que funciona. Eu tenho um texto que eu uso aqui, que eu falo sempre aqui, queria repetir para os irmãos, que fala sobre o rei Davi. O rei Davi, ele foi constituído rei, porque a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas o chamado de Davi começou quando Davi estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Só que o Davi era uma pessoa que ele gostava de ser uma pessoa bem preparado. Bem preparado. O Davi gostava de ser uma pessoa bem preparada. Então, o que o pai dele falou? Você vai cuidar de ovelhas. Só que lá no campo, para cuidar de ovelhas, o Davi percebeu o quê? Que tinha alguns animais que dentro da sua cadeia alimentar, a ovelha estava inclusa. Dentre esses animais, qual deles? Um leão. E o Davi ficou pensando, como que eu vou matar um leão? Como que eu vou matar um leão? Porque eu vou fazer algo que eu tenho que fazer algo muito bem feito. O Davi foi orar? Talvez até foi orar, mas ele foi fazer o quê? Ele foi ficar treinando com aquela funda. Taca a pedra, taca a pedra. Aquela funda que Davi matou o gigante, que eu vou chegar lá daqui a pouco, ela atingia uma velocidade de 120 km por hora. Se pegasse no alvo, derrubava. Agora imagina para você ver. Deus olha para o Davi, lá no meio do mato, cuidando das... Mas o Davi se preparando para enfrentar o leão. Aí o Davi estava se preparando para enfrentar um animal, que é o urso, que ele se torna enorme quando ele fica de pé. O Davi se preparando para isso. Aí a Bíblia conta a história, que as ovelhas do Davi estavam lá, o leão chegou, agarrou uma ovelha dele. A Bíblia diz que o Davi foi lá, matou o leão e tirou a ovelha da boca do leão. A Bíblia diz que o urso foi lá, e o urso pegou a ovelha dele, ele foi lá, ele matou o urso, e tirou a ovelha da boca do urso. O que Deus viu no Davi? O Davi não era guerreiro, não era um homem forte, não era um homem de aparência, mas era um menino que ele era bem preparado. Ele era o quê? Bem preparado. Foi isso que Deus viu no Davi. O Davi estava lá no meio do mato, mas Deus estava, como diz, estava assim, de olho nele. Quando o Samuel, vai na casa de Jessé para ungir rei, o Senhor falou assim, não, eu quero o menino. Porque ele é um menino que ele aprende a fazer. Você sabe, querido, que existe uma grande questão, que a gente fala muito sobre isso, na história do Jacó e na história do Esaú. O Esaú foi o primeiro filho, forte, caçador, caiu na graça do pai. O Jacó era um enganador, um mentiroso. Mas, queridos, eu sempre afirmo isso quando eu falo sobre Jacó e falo sobre Esaú. Deus viu em Jacó um homem flexível. O que é um homem flexível? Homem no sentido ser humano, homem e mulher. Flexível é uma pessoa que consegue enxergar seu erro. É uma pessoa que reconhece que errou. Se você foi mal com a sua esposa, você reconhece o erro. Se você foi mal com o seu esposo, você reconhece o erro. São coisas que nós, ser humano, precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos ter essa sensibilidade de estar preparado e reconhecer quando a gente está errado. O filho pródigo, ele cometeu um erro que é muito grave, mas ele reconheceu. Agora, querido, vamos continuar com a história do Davi. O Davi vem, querido, quando o Davi chega, o Davi já tinha sido ungido a rei, e o Davi vai para frente daquela batalha. Vocês conhecem a história, está lá o gigante desafiando, o gigante está desafiando, e o Davi desce lá e vai lá derrubar o gigante. O que ele faz? Ele pega aquela funda e faz o quê? E vai e derruba o gigante. Agora, querido, você sabe o que eu vou falar para vocês, amados, você nunca viu na Bíblia mais o Davi usar aquela funda. Ele nunca mais usou aquela arma. Nunca mais usou aquela arma. O Davi nunca mais usou aquela arma, querido. Porque agora o Davi foi aprender a lutar com espada. E eu tenho um texto que eu afirmo que eu gosto muito, foi quando o Davi saiu fugindo, o Davi saiu fugindo, porque Saul queria matar ele, e ele estava sendo perseguido por Saul. Ele chegou na casa, no templo do sacerdote Ameleque. Aí ele chegou lá e falou assim para o sacerdote, eu saí numa missão, eu não tenho espada,
E eu saí muito correndo. Tem como você me dar uma espada? Aí o sacerdote falou assim: eu não tenho, Davi, como te dar uma espada. Olha, Davi, tem aqui no templo guardado a espada do gigante de Golias que você matou. O que é que Davi falou? Esta serve. Agora eu pergunto para os irmãos. Acordou pequeno ali. Aí eu pergunto para os irmãos, olha aqui para mim, amados. Deixa eu falar para vocês. Quando, presta atenção, irmãos, aqui por favor. Quando Davi, ele foi lutar com o gigante, o Saul tentou vestir as armaduras dele no Davi. E quando o Saul vestiu as armaduras dele no Davi, o que aconteceu? O Davi caiu e não conseguia levantar com o peso da armadura. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o Davi ficou depois indo para as guerras toda sem armadura? Não. Ele aprendeu. Você sabe, querido, que a mudança da igreja, ela é muito significativa e ela tem um princípio. A mudança da nossa igreja, ela tem um princípio, querido, que ele é inegociável. Sabe qual é o princípio? Eu preciso crescer na presença de Deus. Eu não posso ser um pastor no púlpito hoje, igual eu fui a semana passada. Eu tenho que estar mudando, eu tenho que estar melhorando, eu tenho que estar buscando a Deus, eu tenho que estar caminhando, eu tenho que buscar renovação. Queridos, para um pouco e pensa. O grande prejuízo nosso como cristãos, sabe o que é? É você olhar para a tua vida e fazer a conta. Quantos anos faz que você está na igreja? E quantos anos faz que a sua vida não muda nada? Sua vida não muda nada na igreja. Essa igreja, que ela não cabe mais dentro de nós. Uma igreja onde a gente fica na presença de um Deus que é vivo, que tem todo o poder no céu e da terra, e que deu toda a autoridade para a igreja, e que deu tudo para a igreja viver sobre o enigma de frustração, viver sobre o enigma de decepção, viver sobre a síndrome do fracassado. Não tem como. Não tem como. Você chegar na tua família, puxa vida, a tua família não é salva. Mas o que acontece com Atos 31? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Nós pregamos um mês praticamente aqui sobre isso. Atos 16, 31. Um mês nós pregamos aqui a importância de você trazer a atmosfera de Deus para sua casa. A importância de você fazer algo. Agora, meu irmão, você saiu do culto no domingo, aí você está voltando para o culto hoje. O que você fez a semana inteira? Assistiu a mesma novela? O mesmo diabo? Você fez a mesma coisa? Você pensa a mesma coisa? O que a palavra de domingo mudou em você? Se nós falamos de 4 estágios: a água até o tornozelo, até o joelho, até os ombros, e a água que você mergulha do corpo inteiro e vai viver com o Espírito Santo que Deus tem para a sua vida. Seja sincero com você. Quem mergulhou nas águas essa semana aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Com sinceridade diante de Deus. Meu Pai do céu, não deu 10%, deu 2%. Amados, vamos parar um pouco, vamos pensar. O mundo anda. O diabo tem um projeto chamado a longo prazo nas nossas vidas. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando. Você sabe por quê? Você sabe o que quer dizer a palavra cristão? É chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do sistema do mundo. Irmãos, nós somos do mundo, mas nós não somos do mundo. Qual que é o princípio de salvação na nossa vida? Morre com Jesus na cruz, vai para o túmulo junto com Jesus e ressuscita junto com Jesus. É impossível ter a vida de Jesus se não morrer para o mundo. É impossível ter a vida de Jesus se não morrer para o mundo. Qual é o princípio do novo nascimento? João capítulo 3, é necessário nascer de novo, nascer da água, que é a palavra, e pode ser o batismo, e nascer do Espírito. Há necessidade de nascer de novo. Agora, irmãos, simpatizantes, vamos ser simpatizantes da igreja? Simpatizantes. Meu querido, você está substituindo, sabe o que? A religião católica pela religião evangélica. Vi no culto,
uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, ou uma vez cada 3 semanas, ou uma vez por mês, ou na Santa Ceia. Meus amados, precisamos de mais. Deus, Ele tem algo para fazer conosco, mas esse algo que Deus tem para fazer conosco, depende de nós, amados, depende de nós, recebemos isso, da nossa disponibilidade, depende disso. Agora, o Davi, ele foi crescendo, o Davi, ele lutou com a funda, aí lutou com a espada dele, aí depois ele pegou a arma do gigante, aí depois ele foi pegando. Irmãos, o Davi foi ficando tão bom no negócio de guerra, meus queridos, que a Bíblia fala isso. Vai ler a história do 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Rei, 2 Rei. Você vai ver que o Davi, quando Davi fugiu e foi servir lá no exército inimigo, alguém foi para a guerra, chegou lá na guerra, lá alguém está na guerra, está lá um grupo aqui do exército aqui, um exército do outro lado. Aí alguém chegou lá, quando vai aquelas pessoas naqueles filmes antigos, e vai as pessoas para falar sobre o termo da paz. Quando chegou lá no meio lá, alguém falou assim: olha, tem um moço que está conosco aqui, tem uma cavalaria que está conosco aqui. Quem é que está com vocês e do lado de vocês? É o Davi. É o Davi. Vocês conhecem o Davi? Conheço o Davi. Todo mundo pegou o escudo, a espada, jogou no chão e ficou do joelho dobrado. Falou: nós rendemos a ele, porque se for guerrear, nós sabemos que nós vamos todo mundo morrer. Se você pegar, por exemplo, lá no final de Samuel, tem um capítulo inteiro que fala sobre os valentes de Davi. Você vai ver lá que no capítulo inteiro que fala sobre o valente de Davi, dentre eles tem Abissai e tantos outros. Tem lá um camarada lá que ele pegou a lança, e a lança juntou junto com a mão dele, e ele sozinho venceu 800 homens na guerra. A Bíblia mente? Não. Olha aqui para mim, o que aconteceu com o Davi? O Davi foi crescendo, 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 crescendo na presença de Deus, amado. Agora, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, que dá comunhão conosco, que fala com a gente, que ouve a gente. Querido, chega na sua casa e fala assim: oh, Deus, fala comigo. Abre a Bíblia, você vai ver que Ele vai falar com você. Mas tem que tomar cuidado com isso. Senão você abre a Bíblia lá e fala assim: foi Judas se enforcou. Você fala: meu Deus do céu, e agora? O pastor acabou de falar. Aí você vai falar: não, vou ler outro versículo. Fecha a Bíblia, abre de novo e vê outro versículo. E vai tu, faz o mesmo. Meu querido. É arriscado isso aí, tá bom? Mas, irmão, Deus não fala? Deus fala. Vai orar e ler a Bíblia sobre a orientação da palavra de Deus para você ver. Você vai ver como é que Deus fala. Agora, queridos, o que acontece aqui, querido? Vamos voltar aqui, ó. O problema maior é aquilo que fazemos depois que nós erramos. Muitos, eu vou repetir, decidem permanecer no erro. Outros dão desculpas para justificar os seus erros. O texto lido aqui conta a história de um menino que ele errou, mas ele decidiu mudar de vida. Mudar de vida. Você sabe que ele decidiu mudar de vida. Então, vamos falar aqui sobre alguns passos, querido. O que fazer? O primeiro passo está no versículo 17 de Lucas 15. Vamos lá comigo, Lucas 15. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Amém ou não, querido? Amém ou não? Olha o que ele diz: quantos trabalhadores do meu pai come pão e eu aqui passando fome. Meu amado, esse passando fome aqui, evidentemente que vai um pouco além. Por quê? Admitir o erro é o primeiro passo para procurar o caminho certo. Aquele que nunca conheceu os seus erros, jamais irá provar mudança em sua vida. A primeira decisão que o filho pródigo tomou foi o caminho da regeneração. Foi qual? Admitir o seu erro. Amém ou não? Amém ou não, querido? Você sabe o que significa isso aqui ou não? Irmãos, eu não estou falando aqui, me perdoe, eu não estou falando aqui, eu estou usando o texto da palavra para explicar a situação nas nossas vidas. Eu não quero aqui me arremeter só à história do filho pródigo. Mas, por exemplo, vamos parar um pouco, vamos pensar. Chega no momento da sua vida e que você para, correto ou não? Para pensar. Você para pensar. Não é assim? Quando você vai deitar para dormir sozinho ou acompanhado com sua esposa, sei lá, tem um momento que você fica sozinho ali, que você fica parado pensando o quê?
Puxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quando você chega na frente do espelho, quem que você vê? É você mesmo, filho. Não é outro não, é você mesmo. Quem que você vê na frente do espelho? É você mesmo. A nossa vida baseia-se nisso, em reflexão, principalmente diante de Deus. Se eu tenho um Jesus vivo, se meu Jesus é poderoso, se meu Jesus está comigo, se a Bíblia diz que Ele me escolheu para ser igreja, se eu sou o templo do Espírito Santo, o que eu preciso fazer para mudar esse quadro da minha vida? Esse quadro, sabe qual quadro? O quadro da passividade. O quadro, querido, você está vivendo uma vida que você sabe que ela não chega a lugar nenhum, porque você está provando disso. Faz anos e anos e anos que você está ali, seu casamento está sofrendo desgastes, os seus filhos estão sendo desgastados. Acontece isso? Não acontece, irmãos? Não acontece isso? Eu sou pai de três meninos hoje, está quase 2 casados, o outro já está caminhando também aí, já está morando aí, Deus está resolvendo aí, já está indo. Brincadeira. Eu sou pai de 3 filhos, eu passei por isso. Um dia eu estou no encontro com Deus, estava no encontro com Deus, a hora que eu chego na minha casa, minha esposa chama eu e fala assim, escuta, sobe aqui, sobe a escada comigo. Eu cheguei no quarto do meu filho mais velho, não tinha mais nada lá dentro. Eu falei, o que aconteceu? Ele mudou para onde? Foi embora, foi ali para Vila Dias, um bairro familiar, tudo tranquilo. Tudo maravilha, tem gente da Vila Dias aqui, é brincadeira. Eu vou estar morando na Vila Dias. Ué, o que aconteceu? Meu Pai do céu, irmãos, que dureza. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aceitei isso? Não. Agora, muito mais a minha esposa tem que dar a honra para ela. Ela que orava, eu só ficava, amém, concordo. Ela que orava. Senhor, eu quero. Querido, quem não sabe da história aqui, quantos dias você fez de roupa laranja? A minha esposa, ela chegou num dia que ela falou assim, ó, presta atenção, irmãos, presta atenção, não vai fazer igual ela, hein, pode ser loucura isso. Minha esposa falou assim, eu vou vestir roupa laranja até meu filho casar, o mais velho. A hora que ela falou isso para mim, eu falei assim, vai morrer com essa roupa laranja. O meu filho mais velho, irmão, falar de casar para ele, irmão, era briga na certa. Irmão, não tinha como. Falar de Jesus para meu filho mais velho, irmão, perca de tempo. Aí 1 mês, essa mulher de laranja, 2 meses de laranja, parecia laranja mecânica, eu estava virando quase cidadão holandês, de laranja. Meu irmão, eu não sei se foi 3, 4 meses, antes disso meu filho chegou em casa e falou assim, pai, eu vou casar. Eu fiquei de joelho, falei, não é possível. Você vai fazer o quê, meu filho? Eu vou casar. Eu falei, Jesus, o Senhor é verdadeiro, e eu sou hipócrita. Sou hipócrita, tem que dar honra para ela. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, ela não aceitou. Agora, irmãos, isso tem sido uma tônica na nossa vida em todos os sentidos. Eu sirvo os irmãos como exemplo aqui, como pastor. Há 2 anos atrás, essa igreja tinha 400 pessoas, você sabe disso, com uma frequência de 350 pessoas, uma arrecadação lá em cima, não tinha problema financeiro na igreja, estava tudo maravilhoso. Na mudança da igreja, custou para mim 120 pessoas. Hoje a igreja está cheia de novo. Mas você sabe, irmãos, que ficou aqui comigo, que chegavam aqui em mim depois do culto, e falaram assim, pastor, o que aconteceu que a igreja está vazia? Falei, calma. O que era isso, irmãos? Era uma vontade de sair daquele anonimato, de sair daquela mesmice, de sair daquela vida que não acontecia nada, de sair daquela vida onde nada de novo acontecia. Viver na igreja, chegar na igreja, sempre o mesmo rosto. Eu sabia quem sentava aqui, quem sentava ali, quem sentava lá, ainda sei alguns ainda, viu, Bibiu? Ainda sei que aquele seu Bibiu está ali. Alguns eu ainda conheço, ainda sei onde senta ainda. Eu vou para o lado que eu vou às pessoas aqui. Ainda era desse jeito na igreja. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu ministrava aqui na igreja, estou abrindo meu coração para vocês. Eu ia para casa, sabe o que eu ia fazer em casa? Eu ia chorar em casa. Minha esposa testemunha. Nós 2 entrávamos, trancávamos no quarto e começávamos a falar, Deus, o que está acontecendo?
Mesma pessoa, mesmo problema, ninguém muda, ninguém transforma, é a mesma coisa, a mesma história. Irmão, quantas vezes na sala pastoral não ouvia a mesma reclamação, mesma reclamação, mesma reclamação. Irmão, você sabe o que aconteceu comigo? Eu um dia falei com a minha esposa o seguinte: todo mundo quando está triste na igreja, muda de igreja. Por que nós não podemos fazer isso? Por que não pode fazer isso? Falei, já sei, tem um pastor amigo meu, ele é advogado, ele é bom. Vou falar com ele, falei assim, ó, você fica com a igreja, a chácara está lá no nome da igreja, tudo certinho. Arthur, está falando aqui, se você quiser providenciar outro já. Eu falei para minha esposa, né, vai lá no pastor, nosso amigo, e vai deixar ele na igreja. E nós vai fazer o seguinte, nós vai vender a nossa casa. Pelo que as pessoas derem, a gente vende nossa casa. Nós vamos embora para Marília. E chegar lá em Marília, nós vai servir a Deus lá numa célula. Nós vai chegar na célula, não falando que não é pastor, hein? Vai chegar na célula, nós vai chegar lá e falar assim, nossa, eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus da célula. Falei, vai, nós dois, ninguém, não conta para ninguém isso. Aí, o Senhor veio e falou, e as almas? O que você vai fazer com as almas? E as vidas que vai perecer, o que você vai fazer? Eu não tenho prazer naquele que lança a mão do arado. Falei, puxa Deus, mas não é possível. Sabe, meu querido, deixa eu falar para você. Sabe, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. A minha indignação não era que ele ir embora. A minha indignação era ouvir as mesmas coisas. Agora, amados, deixa eu falar uma coisa para você. O menino vendeu a sua parte e foi embora. Mas o que ele fez, querido? O primeiro passo é reconhecer o erro. Irmão, se isso é uma atitude nobre que uma pessoa tem diante de Deus, você sabe qual que é a maior atitude nobre no meu ponto de vista diante de Deus? É o camarada chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu tenho sido um péssimo esposo, Deus, eu tenho sido um péssimo pai, eu tenho sido um péssimo filho na igreja, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero mais de Ti, eu quero estar envolvido, eu quero morar no céu, que é o único propósito nosso aqui na igreja é esse, morar no céu. Agora que vamos ficar na igreja sem reconhecer os nossos erros. Sabe, irmãos, esse é o preço que eu paguei pela mudança. Por que eu paguei o preço pela mudança? Porque eu não queria mais. Agora hoje, irmãos, eu estou vivendo hoje muito memorável na minha vida. Puxa vida, eu fui na cela fazer a supervisão na cela do André. Aí vai lá o menino e fala assim, puxa pastor, Deus tem transformado a minha vida, novo convertido. Aí chego aqui na igreja, um irmão novo convertido que eu não conheço, discipulando outro que eu não conheço menos ainda. O que vocês estão fazendo na igreja? Estamos discipulando. Aí eu vou em outro lugar, outro testemunho de bênção. Aí vou em outro lugar, Deus fazendo coisa. Aí olho para cá, outro feliz. Olho para lá, outro contente. Irmão, eu estou no céu. Como pastor de uma igreja que eu vivia. De uma igreja que eu vivia sem acontecer nada. Agora, amados, qual é o princípio que deve mudar? É admitir quando você não está bem. Admitir quando você não está orando, pedir misericórdia para Deus. Admitir quando você não está lendo a Bíblia, pedir misericórdia de Deus. Admitir quando você não está fazendo. Irmãos, o homem ele tem que admitir. Eu vou repetir, a diferença de Jacó e Esaú é que Jacó era um homem flexível. Flexível. Se você colocar, fazer um parâmetro entre Jacó e Esaú, Jacó era muito pior. Não tem nada pior do que um enganador, mentiroso, um safado, um sem vergonha. Mas quando Deus falava com ele, sim, Senhor. Sabe, meu amado, é disso que eu estou falando para você. O filho pródigo, ele foi embora, mas ele poderia lá falar assim, gastei dinheiro do meu pai, não vou voltar mais para aquela casa, não quero nem saber daquele negócio, vou me se virar para aqui mesmo. Ele poderia justificar o erro dele. Ele poderia chegar no pai dele e falar assim, pai, eu saí da casa aqui, sabe por quê? Eu saí por causa disso aqui. Não. Ele falou assim, puxa vida, o meu pai tem trabalhadores que comem pão lá.
Se ele fizer de mim só um trabalhador já está bom. Você sabe, meu querido, o que fez o menino voltar aqui? Eu vou repetir. A primeira decisão que o filho pródigo tomou para o caminho da regeneração foi admitir o seu erro. Tem que admitir. Não é isso que acontece naquele texto da palavra? Quando Jesus está lá no Monte Tabor, Monte da Transfiguração, ele desce lá embaixo, ele pega aquele homem que fala assim: Jesus, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus vira para o pai e fala assim: tudo é possível para aquele que crê. O pai parou um pouco, pensou, virou e falou assim: Jesus, me ajuda na minha falta de incredulidade. O que ele fez? Admitiu. Eu não tenho mais fé, seu discípulo não expulsou o demônio, acabou com a minha fé, agora eu não tenho fé nenhuma mais. Aí o Senhor pegou: tudo é possível aquele que crê. Ele pediu ajuda, Jesus foi lá e expulsou o demônio do menino dele embora. Então, querido, admitiu o erro, que é algo que nós precisamos. Isso fez comigo, fez com a pastora, eu tenho que fazer na sua vida. O segundo passo de tomar uma atitude está no versículo 18, parte A, que diz o seguinte: e me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém ou não? Muitos reconhecem o erro, mas nunca fazem nada, nunca tomam uma atitude para mudar e deixar o seu erro. Outros até começam a mudar, mas não perseveram. Se você precisa de mudança, tome uma atitude hoje, meu amado, não pode esperar para amanhã. Amém? Amém ou não? O que aquele jovem fez então? Segundo passo, o que ele fez? Tomou uma atitude. Qual que é a atitude que ele tomou? Eu vou levantar, eu vou ir e vou atrás do meu pai. Agora, irmão, para um pouco e pensa. Por que o pai não foi atrás do filho? Por que o pai esperou o filho? Porque tem coisa, querido, tem discípulo que a gente tem que ir atrás. Tem discípulo que você tem que mandar o diabo ir atrás. É brincadeira. É brincadeira. Hoje eu estou aplicando peça nos irmãos. Tem gente que está assustando aqui. A hora que eu falei, irmão, virou a hora assim, falou assim: misericórdia. Você sabe que tem pessoas que você tem que ir atrás. Uma palavra vai mudar ele. Agora tem pessoas que não tem que ir atrás. Você sabe que tem pessoas que só aprendem errando. Tem pessoas que vêm conversar comigo, eu falo: pode ir. Aí depois ele quebra a cara e volta: mas o senhor deixou. Eu falei: não, mas você só aprende assim. Você só aprende assim, meu filho, estou acostumado. Você só aprende assim. Eu não vou falar qual filho meu é, você sabe. Eu tinha um filho meu que era pequenininho, que era viciado em colocar o dedo na tomada. Ia lá, colocava o dedo na tomada, Um dia eu falei: vou ter que deixar. Aí ele pegou o garfo, olha para você ver. Olha o amor do pai. Eu fiquei esperando, ele foi com o garfinho lá e está na tomada. E foi, enfiou o garfo na tomada. Dá um tapa nele. E aí o que aconteceu? O irmão, ele tomou um choque, ele chorou muito. Aí depois eu dava o garfo para ele e falou assim: vai lá, filho. Não, pai, não. Aprendeu. Aprendeu. Nunca mais, passava longe da tomada. A tomada ali, ele virava para cá e ia para lá, assim, longe da tomada. Por quê? Aprendeu. Tem filho que é assim. Por isso Jesus contou as 3 parábolas em sequência. O das 100 ovelhas foi atrás. O que perdeu a dracma procurou e achou. O que o filho foi embora, deixa ele. Porque eu dei amor para ele. Então, tem pessoas que foi embora da igreja e que vai voltar. Tem pessoas que já voltou. Mas tem pessoas que talvez não vai voltar. Por quê, querido? Aquele jovem podia ter o quê? Eu acabei de olhar para um casal, eu lembrei aqui. Teve um pessoal que demorou 4 anos e meio, mas voltou. 4 anos e meio demorou um pessoal. Não vou falar quem é. Voltou todo mundo aqui, querido. E voltou e, graças a Deus, Deus trouxe de volta e está sendo amado. Amém ou não? Posso ouvir um amém aí? Um amém aqui? Um amém ali? Um amém ali? Aí estão sendo amados. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, quando colocamos no lugar do filho pródigo,
precisamos ver isso. Ver o quê? Nós precisamos tomar decisão. Precisamos tomar decisão. Qual é a decisão? Você tem que olhar para você, querido. Qual que é o passo seu? É tomar uma atitude. Qual que é tomar atitude? Eu preciso de mudança, pastor. Eu preciso de ajuda, discipulador. Eu não estou conseguindo, discipulador. Ora por mim, em nome de Jesus, faça alguma coisa. Agora, o que não pode é ficar escondendo, meu amado. Aquele jovem lá, ele falou assim: eu vou levantar, vou atrás do meu pai agora. E ele sabia o risco que ele estava correndo. Ele sabia que ele poderia ser morto. Ele sabia que ele poderia ser morto. Amém ou não, querido? Terceiro passo é confessar o erro. O segundo é tomar uma atitude. O terceiro é confessar, que está aqui no versículo 18b, que ele ia dizer assim: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Só para juntar com esse texto aqui, Romanos 2, 4. Vamos lá comigo. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Que fala assim. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 2, 4 fala assim: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? É uma pergunta. Ou seja, ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leve ao arrependimento? Ou seja, querido, nós precisamos confessar os nossos erros, mas nesse sentido, qual que é o sentido? Você precisa do amor do Pai. Eu vou ler aqui, depois que o filho pródigo reconheceu o seu erro, ele tomou a atitude de confessar ao seu pai que ele tinha errado. A confissão é uma consequência na vida de uma pessoa que se arrepende de algo errado. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ou seja, a confissão é a consequência na vida de uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Ou seja, querido, ele tomou a decisão. Qual a decisão que ele falou? Eu vou confessar os meus pecados. Eu vou chegar lá e vou falar assim: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. E aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí entra aquilo que determinava lá em Deuteronômio. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Por que ele está falando aquilo? Porque o ato de desobediência dele poderia levar ele à morte. Agora, ele decidiu voltar, querido. Ele decidiu voltar para o Pai, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Mas por que ele voltou para o cuidado do Pai? Por que ele voltou, querido, para o cuidado do Pai? Porque ele sabia que ele tinha o que no Pai? Amor. Ele não fazia conta de ser filho. Ele não fazia conta do Pai fosse colocar em lugar nenhum. Mas o que ele queria? Ele queria voltar para os braços do Pai. Ele queria voltar para o amor do Pai. Agora, queridos, tem mais um passo aqui, mas eu quero antecipar. Quando o pai está lá fora, o pai está vendo o filho. E quando o pai vê o filho de longe, o que o pai faz? Fica esperando? Não. Sabe o que o pai faz? O pai vai de encontro e abraça o filho. Você sabe o que significa isso? É o amor que fez o filho voltar. Sabe por quê? Se o filho fosse apedrejado, o pai ia ser apedrejado junto. Foi mais ou menos isso que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Agora, queridos, é impossível ficar longe desse amor de Jesus. Um Jesus que, se for preciso, ele abraça você. E se for preciso, ele morre de novo no seu lugar. Esse é o nosso Jesus que nós precisamos de entender nessa noite. Então, qual é o terceiro passo aqui? Ele volta e confessa os seus erros. Querido, o quarto passo, querido, qual que é o passo? O quarto passo aqui, o quarto passo é você se humilhar diante de Deus. É muito importante. Tem um texto lá em 2 Crônicas, que estava até aqui na parede, deixa eu voltar lá. 2 Crônicas, seu capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, deixa eu
achar aqui, 7,14, o Senhor fala com o povo dele, lá na dedicação ao templo, e ele usa ali, e ele fala assim, ó, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala o seguinte, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém ou não? Se humilhar diante de Deus é reconhecer a nossa total dependência dEle. Foi o que o filho pródigo fez. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Lá em Tiago 4,10, diz que quando você se humilha, Deus te exalta. Então, o que aconteceu com o filho? Ele voltou, reconheceu o seu erro, tomou atitude, pediu perdão ao seu pai e se humilhou diante do seu pai. Queridos, são coisas que nós precisamos aprender a fazer no nosso dia a dia. Aprender a fazer, se humilhar, querido, diante de Deus. Às vezes, significa, querido, sabe o que significa às vezes? Você chegar para o teu pai, conversar para o teu pai, confessar para o seu pai. Às vezes significa você, pai, chegar para os seus filhos e falar com o teu filho que você tem sido mal. Às vezes, querido, é muito importante a gente pegar, a gente fazer o quê? A gente fazer um acerto. É muito importante isso, querido. Sabe, irmãos, hoje, eu falo para os irmãos, hoje, no nosso culto de família hoje em casa, na segunda-feira, a minha esposa está até me cobrando que está meio sem propósito. Meus filhos sabem disso. Mas o nosso culto de família em casa, na segunda-feira, irmãos, há um tempo atrás, era um culto tão diferente. Você poderia perguntar para os meus filhos, eles iam falar para você como que tinha crescido a gente, unidade em casa. Eu como pai, conversando junto com a minha esposa, meus filhos, minha nora, minha neta, falando do amor de Deus, orando junto, lendo a palavra junto, pedindo para eles comentar a palavra junto. Como que isso trouxe um crescimento para a nossa casa? Como que isso trouxe uma unidade para a nossa família? Às vezes, irmãos, é importante isso. Você resgatar alguns princípios da tua vida, estabelecer isso. Isso é muito importante. Por quê, querido? Porque você vai se humilhar na presença de Deus, fazendo tudo isso, querido. Amém ou não? Querido, deixa eu partir para a conclusão aqui, que a conclusão fala o seguinte, olha, depois do processo da regeneração do filho pródigo, veio o quê? Veio a exaltação. O pai providenciou para o filho a sua melhor túnica, que simboliza o quê? Que simboliza a provisão de Deus, a melhor túnica. O pai pegou aquele filho que estava todo mal vestido e colocou uma túnica para ele, que aquilo ali que ele simboliza o quê? Simboliza a provisão do pai. O pai pegou o melhor anel, que simboliza a honra e posição, e deu para o seu filho honra e posição que ele devia. O pai pegou as suas alpargas, símbolo da cobertura espiritual, e trouxe para o seu filho, e ele mandou matar um bezerro cevado bem gordo, que é o símbolo de sustento, e também fez, junto com aquele churrasco, aquela festa, uma festa que simboliza a alegria. Isto é o que Deus tem reservado para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que por sua vez, tem vivido uma vida diante de Deus e que tem buscado sair, queridos, sair principalmente dessa passividade. Meus amados, nós precisamos entender o amor de Deus, entender que nenhum prazer, nada pode substituir, querido, a presença desse Pai amoroso que Jesus Cristo tem se demonstrado sobre as nossas vidas. Por isso, meu querido, nessa noite, eu queria convidar você, encerrando essa palavra, a fazer uma oração com você. Amém? Eu não tenho uma frase aqui, antes de orar, vamos aqui, eu não tenho uma frase, que eu tenho irmãos que gostam de, no culto, de anotar a palavra, e as frases os irmãos gostam de anotar. Tem uma frase aqui que fala o seguinte, olha, as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. A pior dificuldade de uma pessoa começa quando ele tem a possibilidade
de fazer tudo o que ele bem entende. Amém? É a frase que eu estou subtraindo do texto. As piores dificuldades de uma pessoa começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Aquele jovem vendeu a parte dele e fez tudo, e errou, mas que teve humildade de voltar. Amém, querido? Queria que você fechasse o teu olho em nome de Jesus. O Arthur vai me ajudar lá, em nome de Jesus, porque eu sinto nessa noite, querido, que você ainda não conseguiu. Você tem tentado, mas você ainda não conseguiu. Você não conseguiu entender ainda. Você ainda não conseguiu entender qual é o tamanho, qual é a largura, qual é a distância do amor de Deus sobre nossas vidas. Querido, eu queria que você nessa noite fechasse seus olhos na presença de Deus. E, em nome de Jesus, não que você seja nessa noite um filho pródigo, que significa um esbanjador, mas talvez nessa noite, como um filho pródigo, por outro motivo, você também não tem provado do amor genuíno, verdadeiro do Pai sobre a tua vida. E a única coisa que nos traz a presença de Deus é o amor, querido. O que fez eu ser um pastor foi o amor de Deus, que me levou a tomar uma decisão. O que te trouxe aqui nessa noite foi o amor de Deus que te trouxe aqui. Mas esse amor de Deus, segundo a palavra, o Senhor diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Mas por que as pessoas do mundo, todas elas não são salvas? Por que não existe salvação em massa, se o amor de Deus alcançou todas as pessoas? Talvez você esteja dentro de uma igreja, talvez você já seja um cristão, mas talvez você ainda não compreendeu qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus. Talvez nessa noite o Senhor queira revelar para você. Talvez nessa noite o Senhor queira revelar-se para você, através de uma decisão sua. Oh, em nome de Jesus. Existem coisas na sua vida que é só você e Deus que sabe. Ninguém mais sabe. Sabemos que é só você e Deus que sabe. Oh, aleluia, Pai. O Senhor chama você nessa noite para você buscar um pouco mais desse amor do Pai na tua vida. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O primeiro passo é admitir que não está conseguindo. O segundo passo é tomar uma atitude. O terceiro passo é confessar. E o quarto passo é se humilhar na presença de Deus. Eu vou repetir.
primeiro passo é admitir que você precisa mais de Deus. O segundo passo é tomar uma atitude. Eu não quero falar qual é a atitude sua, mas você tem que tomar uma atitude agora. Isso. Atitude. Atitude, querido. Vocês podem seguir o exemplo do meu irmão aqui, mas eu não vou falar qual a atitude que você tem que tomar. O primeiro passo é admitir. O segundo é tomar uma atitude. Aquele moço levantou do seu lugar. Levantou do seu lugar e foi até onde o pai dele estava. Nós não somos obrigados a ser super-homens cristãos. Nós não somos obrigados a acertar em tudo. Quantas vezes na minha sala pastoral eu mesmo dobro meu joelho e falo: Senhor, estou precisando desesperadamente de uma ação tua na minha vida. Primeiro passo é admitir o erro. O segundo passo é tomar uma atitude. Alguns irmãos têm tomado atitude aqui, mas eu sei que tem mais pessoas. Qual é a atitude que você vai tomar, meu querido? O jovem levantou. Aquele jovem levantou. Ele levantou e foi. Levantou e foi. E para a surpresa dele, ele não encontrou pessoas para matar ele, mas ele encontrou um pai amoroso que diz: o meu filho, aquele que se havia perdido, o meu filho que estava morto, ele reviveu. O pai antecipou aquele menino e abraçou aquele menino. E aquele menino começou: Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Eu pequei contra o céu. Pequei contra Ti. Me faça como um dos teus jornaleiros. Me faça como um dos seus empregados, Pai. Isso é humilhação. Aquele jovem sabia que ele tinha perdido aquela posição e que ele precisava agora era de ser restaurado. E o pai disse: não, filho, eu quero te dar um abraço. Colocou uma túnica nele, símbolo de provisão. Colocou um anel no dedo dele, que era o símbolo de honra e de posição. Colocou as sandálias, que simboliza a cobertura espiritual, guardou os teus pés. Fez uma festa, matou seu bezerro, e juntos foram restituídos. Nessa noite Deus está chamando você, que estava afastado do caminho do Senhor, que precisa nessa noite voltar para o seio do Pai. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que estava afastado do caminho do Senhor, nessa noite o Senhor te chama. Onde você está? Vem aqui à frente. Quero orar por você. Quero orar por você nessa noite. Aonde tem mais pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, que estão vivendo uma vida longe do carinho do Pai, longe dos abraços do Pai? Onde você está? Vem aqui à frente, por favor. Você que estava afastada do caminho do Senhor e quer reconciliar com o Senhor hoje, vem aqui à frente. Quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite.
Quero orar por você nessa noite. Pode vir à frente. Eu tenho líderes de pastor e rede à disposição aqui. Está todo mundo de férias? Como é que está? Não estou entendendo. Cada uma pessoa aqui tinha que ter uma do lado. Eu não estou entendendo. Aonde tem mais pessoa que quer nessa noite receber Jesus no teu coração? Quer reconciliar com Ele? Quer voltar? Tem mais pessoa aqui? Vem à frente. Vem à frente nessa noite, vamos orar por você. O primeiro passo é admitir o erro. Admitir que é pecador. Não é nada se você não tomar uma atitude de levantar e de chegar e de confessar para Jesus, de se humilhar perante o Senhor Jesus. É muito importante nessa noite que você seja recebido nos anseios do Pai. Tem mais pessoas? Tem mais pessoa, querido? Tem mais pessoa? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem mais pessoa que orar por você. Eu não quero insistir, mas é necessário nessa noite. Você tem que vencer. Vem aqui à frente. Se você não é afastado ainda, mas você está aqui, quer aceitar Jesus, eu quero isso. Pode ir orando pelas pessoas, já vão orando. Se você está aqui na igreja hoje, mas você ainda não confessou Jesus, quer aceitar Jesus hoje, vem aqui à frente. Tem alguém aqui no nosso meio? Vem aqui à frente que eu orar por você. Quero orar por você nessa noite. Você quer receber Jesus no teu coração? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não tem ninguém? Eu queria pedir para a igreja ficar de pé, estender a mão para cá e ajudar nós em oração. Eu quero orar juntamente com esses irmãos aqui. Quero me colocar de joelho nessa noite aqui. Pai amado, Pai querido, Pai, no nome de Jesus Cristo. A igreja ora, por favor. Oramos, igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo, Filho amado, Pai, eu me coloco de joelho, me prostro diante de Ti, Senhor. Porque muitas vezes, meu Pai, nós andamos por caminhos tortuosos e nós ficamos à mercê de situações, circunstâncias que nos impedem de romper na nossa vida. Mas nessa noite, Jesus Cristo, eu também quero me arrepender, Pai, de todas as decisões erradas que eu tenho tomado. Senhor, nessa noite, Jesus Cristo, eu quero prostrar meu coração diante de Ti, Senhor, como eu estou prostrado, e orar por esses homens que estão aqui na minha frente, por essas mulheres, jovens, crianças aqui, meu Pai, que estão recebendo a Ti, Senhor, como Salvador, que estão reconciliando com o Senhor, meu Pai. Senhor, eu não quero mais ser pastor de uma igreja pragmática, problemática. Eu não quero ser pastor de uma igreja frustrada. Eu não quero ser um pastor frustrado, meu Pai. Eu não quero, Senhor Jesus querido, ser pastor de uma igreja doente. Eu não quero ser, Senhor Jesus querido, pastor de uma igreja que não vive, Pai, a realização de ter um Pai amoroso do lado, meu Pai. Senhor, tira de nós, Pai, todo sentimento de decepção. Tira de nós todo sentimento de frustração. Tira de nós, meu Pai querido, tudo, Pai, nessa noite, Jesus Cristo. Senhor, levanta no nosso meio nessa noite uma igreja poderosa, uma igreja dentro dos nossos corações com o princípio de um Pai amoroso, Pai. Coloca, meu Pai, sobre cada um agora uma túnica. Coloca sobre cada um de nós agora uma túnica de providência, Papai, do Deus provedor. Senhor, coloca sobre nós um anel
um anel de autoridade. Coloca sobre nossos pés, meu Pai querido, papai, as sandálias do... Coloca sobre nós, meu Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Pai, alegria da salvação. Coloca sobre nós nesse momento, meu Pai querido, uma postura de fé, Pai, para que nós possamos agir diante de Ti, Senhor Jesus querido, para que nós possamos sermos abençoados pelo Senhor, meu Pai querido. Meu Pai, os meus filhos merecem um Pai melhor. Os meus filhos merecem um Pai de amor. Os meus filhos merecem um Pai, Senhor, bem melhor do que eu tenho sido, meu Pai. Me ajuda nessa noite, Jesus, ser um Pai diferente daquilo que eu tenho demonstrado, meu Deus. Senhor, a minha esposa precisa de um marido bem melhor do que eu tenho sido, meu Pai. Senhor, nessa noite eu te peço, Pai, transforma o meu ser, papai querido. Meu Deus, eu me encontro nesse momento, Pai, em condições pela pregação da... Vem nos abençoar, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, cada um nesse lugar, nessa noite, seja abençoado. Cada homem, cada mulher nesse culto dessa noite, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Pai, cada um nessa noite aqui, meu Pai querido, seja uma pessoa que tem sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus, que venha trazer sobre cada um, meu Pai querido, uma atitude voluntária, uma atitude, papai querido, de dizer não, papai, dizer não, meu Pai querido, a uma vida medíocre, dizer não, meu Pai querido, a uma vida de frustração, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é poderoso. O Senhor é o único que pode, Pai, tirar dos nossos corações todas as raízes, Pai, de amarguras. O Senhor é o único que pode transformar o nosso ser. O Senhor é o único que pode nos trazer de volta, papai querido, para a vida junto do Pai. Pai de amor, Pai de amor, nós queremos receber o Teu amor sobre as nossas vidas. Queremos receber o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Queremos receber o Teu amor sobre as nossas vidas, meu Pai. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Ajuda essa pessoa a levantar, dê um abraço bem forte nela, como se você estivesse abraçando o seu pai e o seu filho. Abraça ela aí. Isso. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome. Pode sentar, meus amados. Santo é o Teu nome. Sabe, meus queridos, pode deixar um pouquinho mais aqui. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu ensino aqui, que eu preciso que vocês aprendam. Por favor, não tente ser super-homens, super mulheres. Não tente ser um super cristão. Todos nós vivemos momentos muito pragmáticos na nossa vida, momento de coisas que às vezes sentimento que a gente não quer. Hoje, por exemplo, quando eu acordei de manhã, minha esposa percebeu que eu não estava muito bem. Normal. Nós somos pastores há 26 anos, há 18 anos, 26 anos de cristão.
A minha esposa pegou, colocou a mão no meu coração, começou a orar para mim, começou a ministrar na minha vida. Aí eu senti, eu falei, puxa vida, que importante que é isso, né? Eu falei, puxa vida, a minha esposa, ela perguntou para mim uma coisa, eu fiquei em silêncio, que é meio normal, meu. Ela perguntou de novo, eu permaneci em silêncio. Ela colocou a mão no meu coração, começou a orar por mim, ministrar na minha vida. E eu senti tão bem. Por quê? Porque eu sei é que o esposo, a esposa tem aquele carinho, aquela preocupação, mas aí você sente que é Deus dirigindo. Você fala, puxa vida, como é bom ter uma pessoa. Como é bom ter uma pessoa. O ser humano, ele foi feito para isso, para ter pessoas. Aí você pode dizer, puxa pastor, eu sou casado, e minha esposa não é cristã, meu esposo não é cristão, vice-versa. Você tem que confessar para o Senhor isso, que você não aceita mais isso. Busca Deus. Agora, não vou dizer que substitua, mas você tem uma discipuladora. Você tem um discipulador que vai te ajudar muito nesses momentos. Às vezes que a gente pensa, a nossa igreja está amadurecendo nesse contexto. Pode subir, pastor, por favor. A nossa igreja está amadurecendo nesse contexto do discipulado. O discipulado ele é muito importante, querido, mas é muito importante. Tem que saber a viver esse mundo, usufruir de tudo isso. É muito importante, querido. Que Deus abençoe vocês.